suposto soldado ucraniano teria presenciado um objeto voador não identificado destruindo tropas russas durante a guerra há alguns meses. Além disso, os relatos de aparições de UFOs têm aumentado consideravelmente. Tudo fica ainda mais estranho quando a NASA anuncia que está criando um grupo específico para observação e catalogação de OVNIs. Tudo começa com o relato do diretor ucraniano Konstantin Litvinenko em uma rede de televisão americana cristã evangélica chamada CBN. Ele afirmou ter recebido informações de um soldado ucraniano de um evento para lá de extraordinário. O militar teria ligado para o pai e pedido orações, já que estava cercado por tropas e comboios russos. O pai, por sua vez, contou com a ajuda dos membros de sua igreja, que também oraram por seu filho. Algum tempo depois, conseguiu abraçar seu pai novamente. Segundo Litvinenko, o soldado afirmou que algo parecido com uma espaçonave apareceu e soltou uma espécie de raios que se espalhou por todo o local. De manhã, eles descobriram que todo o maquinário russo estava destruído. O diretor ucraniano disse que os soldados pensam em duas teorias. Ou se trata de alguma tecnologia completamente desconhecida ou de uma intervenção divina. Litvinenko disse que recebeu outros relatos extraordinários durante a guerra que envolvem orações. Lembrando que essa fonte é da televisão cristã Christian Broadcasting Network. Bem, pouco tempo depois, um autoproclamado especialista em OVNIs, chamado Scott Warren, disse ter encontrado uma possível espaçonave voando pelo céu da Ucrânia. Ele postou em seu blog, Of Satindale, imagens de um disco branco flutuando acima da capital ucraniana, Kiev. Na postagem, ele descreve o movimento percebido no vídeo e chama o objeto voador não identificado de um longo e branco OVNI Tic-Tac. Warren afirmou que o veículo era estranho, mas disse que, por se tratar de uma região em plena guerra, é muito difícil precisar o que é o objeto. Porém, o entusiasta de UFOs disse também que imagens parecidas foram capturadas pouco tempo após o rompimento do reator nuclear em Fukushima, no Japão, em 2011. Na ocasião, um disco branco e comprido, também chamado por ele de Tic-Tac, foi visto. O objeto pairou devagar e baixo, próximo ao reator. Scott Warren diz que ambos têm grandes chances de serem alienígenas e que eles estariam aqui durante esses acontecimentos por motivos parecidos. Tanto uma guerra quanto um reator rompido pode fazer o local ficar inabitável, não só para os humanos, mas para os extraterrestres também. É claro que pode não passar de um míssil disparado por algum dos lados ou de alguma outra aeronave, mas nenhuma das opções é uma certeza. Segundo o National UFO Reporting Center, que registra aparições de UFOs, as aparições de objetos não identificados tiveram um grande aumento desde o começo da pandemia. O NUFORC disse que os números praticamente dobraram. Em 2020, foram 7.000 avistamentos. Muitos desses relatos, inclusive, são feitos por militares, assim como o relato ucraniano. Fenômenos aéreos difíceis de explicar são frequentemente relatados por pilotos de caça e até mesmo por satélites. O ex-diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos disse que vários desses avistamentos de OVNIs não tinham uma explicação fácil. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos divulga periodicamente relatórios com esses misteriosos eventos, que os militares gostam de chamar de fenômenos aéreos não identificados, UAP em inglês. O número muito grande de UAPs certamente preocupa as forças bélicas do país, já que podem ser aeronaves ou armas secretas desenvolvidas por outras nações. 3 anos atrás, pilotos da Marinha estadunidense observaram um objeto muito estranho. Ele não só viajava sem asas, como também atingia velocidades hipersônicas,
sem propulsão. 3 vídeos que capturaram o objeto foram postados no site do Comando dos Sistemas Navais Aéreos, mas o vice-chefe de operações navais para a guerra havia falado que as imagens não tinham sido liberadas pelo governo para o público. Em junho do ano passado, a inteligência americana afirmou que não havia evidências extraterrestres, mesmo admitindo a falta de explicação para diversos fenômenos relatados. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos fez até uma audiência pública sobre o assunto, que por muitos anos foi ignorado. De acordo com o Departamento de Defesa, nos últimos anos, a frequência de surgimento de OVNIs aumentou bastante. O mais interessante é que, após tantos casos notáveis de avistamentos, a NASA criou um grupo específico para estudar as aparições dos OVNIs. Após mais de 400 fenômenos observados pelo Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Agência de Aeronáutica e Espaço vai ser a responsável por tratar esses eventos de maneira mais científica. O anúncio foi feito no último dia 9 de junho e o estudo deve durar aproximadamente 9 meses, sendo realizado por cientistas especialistas em aeronáutica. A agência logo de cara afirmou que não há evidências de que a origem dos veículos seja extraterrestre, mas há quem tenha dúvidas sobre essa questão. Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA, disse que caso seja perguntado se há evidências convincentes de vida inteligentes nesses eventos, ele vai dar a resposta mais científica de todas. Não sei. Mesmo com essas dúvidas, o assunto segue sendo importante, principalmente por conta da segurança nacional do país. Os objetivos do grupo de pesquisas da agência são 3: reunir as informações já coletadas, descobrir quais estão faltando e decidir como serão analisados os eventos que ainda vão acontecer. O astrofísico David Spergel, também à frente do projeto, disse que a falta de informações é um dos grandes problemas ao tratar desse assunto. De onde serão retirados esses dados, então? Segundo a NASA, a agência quer coletar informações não só vindas de governos, mas também de associações, empresas privadas e até mesmo indivíduos isolados. Para isso, o orçamento seria por volta de $100 mil. Bem, apesar da imensa curiosidade de muitos, Thomas Zurbuchen afirmou que quer desmistificar essas questões dos OVNIs e mostrar que o processo científico pode tratar de tudo isso. Para ele, é muito difícil que acontecimentos como o da Ucrânia tenham causas sobrenaturais ou nenhuma explicação científica. Inclusive, a área dos fenômenos aéreos não identificados, os UAPs, pode render novas descobertas. Quem sabe até conceitos ainda não descobertos, né? Zurbuchen afirmou: houve muitos casos em que algo que parecia quase mágico acabou se tornando um novo efeito científico. Por isso, nunca subestime o que a natureza é capaz de fazer. O Dr. Daniel Evans, responsável por administrar o estudo de UFOs da NASA, disse que tudo que a agência conseguir de informação será divulgado para o público. Segundo ele, o estudo leva a isso com profunda seriedade e o objetivo é fazer os dados serem de fácil acesso para todos que quiserem ver ou estudar. Apesar de tanta mística envolvida, os especialistas afirmaram entrar no projeto sem ideias pré-concebidas. Porém, David Spergel afirmou que os OVNIs podem englobar uma grande gama de fenômenos muito diferentes uns dos outros. A maioria deles não pode ser colocada em uma mesma explicação. Talvez o estudo não desvende de vez todas as questões dos objetos voadores não identificados, mas quem sabe não seja um primeiro passo em um campo tão desconhecido. A questão que fica é: os cientistas também considerariam explicações sobrenaturais? Ou seria o evento na Ucrânia fruto
de uma aeronave extremamente avançada de algum país da Terra. A pesquisa vai coletar informações de diversos locais e de diversos governos. Porém, fica difícil investigar mais a fundo um fato acontecido entre duas nações que estão em uma guerra tão violenta como a da Ucrânia. Tanto o disco Tic Tac, observado em Kiev por Scott Warren, como a espaçonave destruidora de tanques russos pode não ser eventos fáceis de explicar através do método científico que a NASA busca. Talvez o grupo de estudos da Agência Aeroespacial Americana não estude esses casos propriamente ditos. No entanto, é intrigante ver que um grupo foi anunciado logo depois de aparições de UFOs tão impressionantes. Provavelmente, ao final da guerra entre Ucrânia e Rússia, teremos muitos outros relatos de aparições de veículos não identificados, quer sejam eles aeronaves bélicas, avançadas ou não. Bem, sabemos que o espaço aéreo do nosso planeta tem estado cada vez mais cheio. Só no projeto Starlink de Elon Musk, o céu vai ganhar aproximadamente 40 mil satélites que levarão internet para diversos locais no planeta. Muitas pessoas, inclusive no Brasil, assustaram-se quando os satélites apareceram se movimentando e pensaram ter visto OVNIs, já que o equipamento fica bem mais próximo do que a maioria dos outros satélites. Os eventos na Ucrânia podem ter levantado perguntas que ainda não temos respostas, mas os especialistas da NASA prometeram, pelo menos, trazer alguma explicação para a crescente quantidade de UFOs observados. Qual a sua opinião? Você acha que tudo isso não passa de teorias da conspiração? Comente aqui embaixo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!